Ícaro era filho do arquiteto Dédalo e da escrava Náucratis, e estava preso com seu pai na ilha de Creta, condenados e escravizados por traição pelo tirano Minos, aquele Minos da história do Minotauro, mas essa é uma outra história. A história de hoje, ela se perde no tempo e narra eventos da antiga Creta, a maior ilha da Grécia, e começa com esse jovem que deseja mais do que tudo a liberdade. Ele é curioso, encantado com a vida, como é próprio da juventude, e cercando o pai, observando a criação, a inventividade do pai. O pai é o maior construtor, engenheiro, artífice de que já se teve notícia na Grécia. A sua fama era tamanha que o seu talento era cobiçado pelos governantes, pelos reis. Todos disputavam os seus serviços e o talento de Dédalo valia ouro. Era uma espécie de Da Vinci da antiguidade. E, em acordo com o espírito humano, ele desejava mais do que tudo a liberdade. As asas da liberdade. A existência só era real como liberdade. Especialmente para um criador como Dédalo. Ser livre significava ser ele mesmo. Mas a liberdade ela sempre cobra um preço muito alto. Dédalo está decidido a fugir da ilha de Creta e sair dos domínios do tirano Minos. Por terra era impossível, já que se tratava de uma ilha. Por mar, os navios e os soldados de Minos certamente o pegariam. Resta então o ar, o céu. Aberto fica-me o céu, é por aí que irei. E Dédalo construiu as asas, usando penas das aves da ilha, cera de abelhas e costurando-as com um fio. Já o seu filho Ícaro, ele brincava com as penas que escapavam no ar e dava forma à cera com os seus dedos, risonho e desejando a liberdade de espírito. Dédalo, como um Santos Dumont da antiguidade, deu forma ao seu 14 bis, recurvou delicadamente as asas, imitando as asas dos pássaros da ilha. A natureza é a medida. E, finalmente, elas estavam prontas. Mas com lágrimas nos olhos, quase que prevendo a cena terrível, o Criador abraça e beija o filho, dando um conselho que, via de regra, nunca é escutado. Aconselho-te, Ícaro, que voes a meia altura. Não vá à água, se fores mais baixo, as asas ficarão pesadas demais. Ou elas se queimarão se voares muito alto. Voa sempre entre um ponto e outro. O conselho era a justa medida, a de Qué, ou o caminho do meio. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É necessário um esforço, uma prática de domínio de si mesmo, de domínio dos impulsos, para se conquistar essa justa medida. Dédalo, enquanto bate as asas e ganha altitude, olha para trás e vê com um olhar terno o filho que o segue. E lá embaixo as pessoas todas olhavam deslumbradas, mal acreditavam no que viam. Da mesma forma que a multidão lá no campo de Bagatelle, em Paris, no dia 23 de outubro de 1906, também mal podia acreditar no feito do gênio Santos Dumont. As pessoas acreditavam que eles eram deuses. Já estavam distantes da ilha que os aprisionava, passando por Delos, por Paros, e à esquerda estavam passando por Samos, a ilha da deusa Hera, e nesse momento foi quando o jovem Ícaro, tomado pela desmedida, pela híbris, começa a tomar gosto pelo voo. A ambição, o excesso, o desejo de ir cada vez mais alto, e não atentou para a regra de ouro da virtude, o caminho do meio.
nada em demasia, nada em deficiência. A busca da justa medida. Ícaro, tomado pela volúpia, esquece dos conselhos do sábio Dédalo e, com a altitude e a proximidade do sol, a cera das asas começa a derreter e o jovem despenca de uma altitude impossível de sobreviver. O velho pai resta apenas o lamento, vendo o corpo do filho afundar nas águas do mar Egeu. A liberdade desmedida, sem adqué, cobrou o seu preço do jovem Ícaro e do seu pai Dédalo também. E a história ecoa pelos tempos, nos convidando a pensar numa frase do Sêneca: livre é aquele que deixou de ser escravo de si mesmo.